Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a reserva estratégica de Bitcoin, que é uma proposta que está circulando lá entre os apoiadores do Trump, né, no gabinete do Trump lá. Vocês sabem, muitas das pessoas que ajudaram o Trump na reeleição eram Bitcoiners, né, eram pessoas ligadas ao mundo das criptomoedas e coisa e tal. E tem uma ideia deles dos Estados Unidos começar a fazer uma reserva estratégica em Bitcoin. O que é uma reserva estratégica de um país? É aquilo que eu falo que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer em Bitcoin também. Nesse momento ainda é barato fazer esse tipo de coisa, né? É aquele negócio de você ter um valor guardado para a eventualidade de acontecer de fato a hiperbitcoinização, né? Eu já descrevi como é que isso poderia acontecer, ou seja, você começa a ter um efeito em que cada vez mais gente usa o Bitcoin, cada vez mais parte da riqueza está negociada em Bitcoins, e daí os governos todos que hoje gostam de imprimir dinheiro para se financiar, eles começam a ter um problema porque eles precisam imprimir mais dinheiro para conseguir a mesma vantagem que eles tinham antes, porque agora a economia na moeda deles está menor, né, porque uma parte está com Bitcoin, o Bitcoin não permite que se imprima dinheiro. Então, ou seja, isso começa a forçar os governos a imprimir mais dinheiro. E aí, ou seja, isso gera um ciclo vicioso ou ciclo virtuoso, dependendo do lado que você olhe, em que cada vez mais os governos têm que imprimir mais dinheiro para gerar a mesma receita, e aí isso estimula mais gente a passar para o Bitcoin, e aí mais gente passando para o Bitcoin sobra menos economia em moedas nacionais, e aí o governo tem que imprimir ainda mais dinheiro para poder ter o mesmo efeito. Então, ou seja, você cria um ciclo que vai levar à hiperbitcoinização. Essa é a teoria por trás da coisa, né? Isso vai acontecer mesmo? Eu acredito que vai acontecer, eu não sei quando. Pode ser que aconteça daqui a 50 anos, pode ser que aconteça daqui a 300 anos. Não sei quando que vai acontecer. Mas muita gente acha que vai acontecer bem antes disso, né? E, inclusive, alguns países têm feito justamente essa reserva estratégica em Bitcoin. Hoje em dia, você consegue comprar um Bitcoin por um valor razoável. Olha só, o Bitcoin está subindo de preço, tá? Está batendo 93 mil dólares, né? Quase a máxima. Bateu a máxima histórica alguns dias atrás, 93.500, agora está 93.400, está quase na máxima histórica, mas de qualquer forma ainda é um valor muito pequeno perto do que seria caso aconteça a hiperbitcoinização, né? Vamos entender esse caso aqui, o que seria essa reserva estratégica dos Estados Unidos? E os Estados Unidos fazendo isso, será que os outros países não vão se sentir forçados a fazer a mesma coisa? Porque, veja, se até os Estados Unidos, que é o país mais forte do mundo, né? O dólar eu sei que o pessoal não gosta do dólar, né? O Lula, os BRICS querem sair do dólar e coisa e tal, mas ainda é a moeda mais forte do mundo. Se eles entram nesse mercado do Bitcoin, começa a ficar uma coisa que o país que não está nesse mercado começa a ter problema, né? Vamos entender esse caso aqui. O que seria essa reserva nacional ou reserva estratégica de Bitcoin? Essa notícia foi sugerida por Traumatismo Corniano, Peter Casa Comigo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E, mais uma vez, vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex. Se você quer experimentar o mundo Bitcoin, quer conhecer o mundo Bitcoin, comprar uns Bitcoins para experimentar, para ver como é que é, né? Só para... Não que você acredite ainda nisso, mas você quer ver ali como é que é. Tem um link na descrição, você pode clicar nesse link, se inscrever lá na Coinex com o meu código de indicação. Isso me ajuda, eu ganho uma merrequinha também. E além disso, você pode ganhar até 100 dólares Tether, né? Ou seja, 100 dólares, equivalente a 100 dólares que você pode fazer o que você quiser, comprar outras criptomoedas, resgatar, fazer o que quiser. Mas olha só, não é automático não, tá? Você tem que fazer a inscrição, aí depois tem algumas etapas que você tem que fazer ali para seguir, para conseguir ganhar esses 100 dólares. É só você entrar aqui, ó, nessa coisa aqui, só novatos, que explica os 3 passos que você tem que fazer para ganhar os 100 dólares. Né? No primeiro passo você ganha 10 dólares, no segundo passo você ganha 30 dólares, no terceiro passo você ganha 60 dólares. Né? Bom, então vamos entender o que é essa história de reserva estratégica, né? Já existe essa reserva estratégica, tá? O El Salvador foi o primeiro país que fez uma reserva estratégica. O El Salvador tem na reserva estratégica atual 540 milhões de dólares nessa reserva Bitcoin, o que equivale nesse momento a 5,6 mil bitcoins, né? 5.600 bitcoins é o que tem El Salvador na reserva estratégica deles. A proposta do Bukele é todo dia comprar um bitcoin, então todo dia ele compra um bitcoin. Aliás,
Para quem, eu sei que a maior parte das pessoas não conhece o Bitcoin, não confia, então eu sempre falo para vocês primeiro experimentar. Compra um pouquinho de Bitcoin, fica sabendo como é que funciona, como é que você compra, vende, saca, até para você saber como é que funciona a coisa, quanto você perde, porque perde, tá, tem taxa, tudo tem taxa quando você compra. O processo todo é meio burocrático, você tem que fazer KYC e coisa e tal. É importante aprender isso. Mas aí o passo seguinte é o pessoal que quer investir sério em Bitcoin, né? Não, então decidi que eu quero ter uma reserva em Bitcoin. Como é que eu faço? E um erro que muita gente cai é aquele negócio de falar, não, vou esperar o fundo, vou esperar que o Bitcoin vai cair, eu vou comprar no fundo e coisa e tal. Eu superei essa fase já. Eu compro todo dia. Sempre que eu posso, sempre que eu tenho dinheiro, eu compro. Não interessa o valor do Bitcoin. Porque o valor está 93 mil agora, pode ser que caia. Pode ser que caia, pode ser que tenha uma correção aí. Ou pode ser que suba também, né? A gente já viu que essa escalada do Bitcoin subir pra caramba. Subiu um pouquinho e depois subiu mais um tanto. Então, assim, o que eu acho, o recomendável para quem já acredita no Bitcoin e quer fazer uma reserva é como faz o Bukele. O Bukele compra todo dia um Bitcoin. Mas tudo bem, o cara tem dinheiro, né? Um país, na verdade, não é nenhuma pessoa, né? Um Bitcoin é caro, são 90 mil dólares, né? Então, assim, você comprar um Bitcoin todo dia é complicado, mas sei lá, reserva quanto que você acha que dá para você fazer, sei lá, todo mês comprar 100 reais de Bitcoin, ou todo mês comprar 1.000 reais de Bitcoin. E compra, não interessa o valor, não interessa quanto esteja, você vai lá e compra toda vez naquele prazo. O ideal é comprar todo dia você comprar, sei lá, 100 reais de Bitcoin todo dia, né? Mas é complicado. Então, para muita gente ficaria muita coisa. Então você vai comprar por mês, como é que vai ser? Aí você faz essa adequação conforme o seu plano, né? Mas bom, essa ideia de ter essa reserva estratégica, né? Segundo diz aqui o Novogratz, a chance é pequena. Ele acha que não iria passar, eles têm maioria na Câmara, maioria no Senado, mas que para aprovar uma reserva em Bitcoin, eles teriam que ter 60% dos votos. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso para várias legislações importantes, você tem que ter 60% dos votos, então eles não teriam 60% dos votos no Senado, nem na Câmara para aprovar essa reserva estratégica de Bitcoin, então ele não conseguiria aprovar isso daí, por mais que a equipe do Trump em si esteja empolgada, né? Mas lembra, ele poderia fazer uma reserva estratégica sim, porque segundo o pessoal, ele pode até fazer uma reserva estratégica de 10 bilhões de dólares sem precisar de aprovação do Congresso. Então, de acordo com a lei americana, ele poderia colocar esse início, 10 bilhões de dólares. O governo americano comprando 10 bilhões de dólares de Bitcoin, isso pode afetar o valor do Bitcoin? Não afeta muito não, tá? O mercado do Bitcoin já é bem maduro, já tem muita gente com dinheiro nisso aí, não faria tanta diferença assim. Se você está achando que o Trump assumindo, ele vai criar essa reserva e vai subir o valor do Bitcoin, não é isso que faria a diferença. O que faria a diferença é o seguinte, o fato dos Estados Unidos ter uma reserva de Bitcoin meio que vai forçar todos os outros países do mundo a pensar a mesma coisa. E aí não vai ser só os 10 bilhões dos americanos, que seria um valor pequeno, tá? 10 bilhões é muito pouca coisa. Em termos de... Bom, para você ver aqui, El Salvador tem 500 milhões, ou seja, tem meio bilhão de dólares. Os Estados Unidos é um país muito maior que El Salvador, teria só 10 bilhões de dólares num primeiro momento nessa reserva estratégica. Mas aí que está a coisa, né? A tendência, quando houver a hiperbitcoinização, como eu já expliquei, existe esse ciclo que tende a levar à hiperbitcoinização. A grande dúvida é quanto tempo vai levar para isso acontecer, né? Quando acontecer a hiperbitcoinização, as coisas vão ser medidas em Bitcoin. Então você vai ter todos os valores do mundo dividido por 21 milhões. Certamente dá muito mais do que 90 mil reais, dá mais do que $1 milhão de dólares cada Bitcoin, né? Então, a tendência do Bitcoin é crescer muito. A questão é quanto tempo vai levar, isso ninguém sabe. Por isso que eu falo que o ideal é você não comprar contando como um investimento isso, é comprar para se proteger mesmo. Para caso aconteça uma hiperbitcoinização, você não vai estar entre os excluídos aí nesse mundo, né? Então, repara que 10 bilhões é muito pouco, mas é o que eu falo para vocês. No momento que o governo americano fizer essa reserva, olha só, o governo brasileiro vai ter que fazer também, pô. O governo da Argentina vai ter que fazer também, o governo do Paraguai vai ter que fazer também, o governo da Inglaterra vai ter que fazer também, porque você começa a ter um negócio que o risco começa a crescer. É exatamente essa ideia do ciclo, né? De quanto mais gente tem com o Bitcoin, tratando com o Bitcoin, mais gente acaba sendo forçado aí para o Bitcoin e com isso vai levando à hiperbitcoinização, né? Então, essa é a visão do pessoal, que o Trump poderia começar com uma reserva pequena, 10 bilhões de dólares,
E à medida que isso fosse crescendo, isso seria, de fato, aumentaria imediatamente o interesse de aumentar essa reserva, e aí teria que passar no Congresso, se vai passar ou não vai passar, vai depender. Hoje não passaria no Senado americano, mas pode ser que no futuro passe, né? Pode ser que tenha mudanças nisso daí, né? Enfim, essa é uma ideia que o pessoal está circulando aí. O Trump pode fazer isso? Em tese ele pode. Ele pode fazer uma reserva estratégica para os Estados Unidos, e isso pode ser significativo no longo prazo, porque, como eu falei, outros países teriam que fazer a mesma coisa. Até a Pensilvânia, que é um dos estados ricos lá dos Estados Unidos, é um estado swing state, então não é um estado fortemente republicano, ele é um estado que até o Trump ganhou nessa eleição, mas na eleição passada o Biden ganhou. Enfim, eles estão fazendo aqui uma lei, eles colocaram uma lei lá no Congresso lá da Pensilvânia para fazer uma reserva estratégica de Bitcoin da Pensilvânia, né? Repara, entenda o problema disso. Quando começarem muitos países a fazerem essa reserva estratégica em Bitcoin, quando muitos estados começarem a fazer essa reserva estratégica em Bitcoin, isso vai forçar outros a fazerem a mesma coisa. As pessoas já deveriam estar fazendo suas reservas estratégicas em Bitcoin também, né? Empresas particulares aqui, ó, a MicroStrategy do Michael Saylor já tem 26 bilhões em Bitcoin em caixa, né? Ou seja, ela já está na frente até dessa reserva americana. Se os Estados Unidos fizer uma reserva, vai ser uma reserva menor que da MicroStrategy. Mas tudo bem, a MicroStrategy está nesse negócio há mais tempo, né? Então isso é que é a grande diferença do Bitcoin. Cada um paga o preço do tempo que levou para acreditar no Bitcoin, né? Quem acreditou cedo compra muito mais barato. Quem demorar a acreditar vai acabar tendo que pagar bem mais caro pelo Bitcoin lá adiante, né? Então, assim, eu acho que o Trump vai fazer essa reserva estratégica, eu acho que vai fazer. Vai fazer uma diferença grande? Eu acho que vai no médio prazo, não no curto prazo, mas os outros países vão forçar esse tipo de coisa. É parte do ciclo da hiperbitcoinização. Eu acredito que isso a gente está chegando perto disso. Quando é que vai acontecer? Eu não sei, mas estamos chegando perto, né? Finalmente tem algumas críticas, como a do Anderson aqui, Anderson Nakashi, né? Ele falando aqui que o Bitcoin se rendeu ao capitalismo, né? Que o Bitcoin era para acabar com os grandes, com o mercado financeiro e coisa e tal, e com o capitalismo, e acabou não funcionando, que as pessoas que negociariam Bitcoin direto, então falhou, porque agora os governos estão comprando Bitcoin, as empresas estão comprando Bitcoin, muito investidor institucional está comprando Bitcoin, então falhou o Bitcoin. E eu acho que ele entendeu errado o Bitcoin. Na verdade, a proposta do Bitcoin é impedir que os governos imprimam dinheiro, porque isso é o que desvaloriza a moeda. Isso é que é a filha da putagem dos governos. Não tem nada contra grandes bancos, grandes pessoas. Eu, sinceramente, gostava mais quando o Bitcoin realmente era comprado por pessoas pequenas e coisa e tal. Não gosto quando grandes bancos compram grandes quantidades, quando o governo americano compra grande quantidade de Bitcoin, esse tipo de coisa. Eu não gosto disso. Mas é direito deles comprarem. E veja, isso não afeta a proposta inicial do Bitcoin. Por quê? Porque a questão do Bitcoin era justamente impedir governos de imprimir dinheiro. E enquanto o dólar pode ser impresso, o real pode ser impresso, o Bitcoin não pode ser impresso. Só tem 21 milhões de Bitcoins que vai ter no máximo no futuro aí, e não vai ter mais do que isso, e não tem como imprimir Bitcoin. Então, não, o Bitcoin está dando certo, está cumprindo o papel dele. E o fato de governos e grandes investidores estarem entrando no Bitcoin só mostra que a hiperbitcoinização está vindo para acontecer. Ela vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Quando é que vai acontecer, eu não sei. Pode ser daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, mas em algum momento ela vai acontecer. Enfim, ou seja, ele está dizendo aqui que a revolução do Satoshi está mais distante. Em vez de ser uma alternativa aos bancos, o Bitcoin foi assimilado por eles. Eu não sei não, o Bitcoin continua sendo uma alternativa aos bancos. É o que eu falo, muita gente tem mantido o Bitcoin em banco, ou em carteiras na internet, ou em exchanges, e eu sempre falo isso, não é isso. Aprenda a usar o Bitcoin, crie a sua carteira, tome cuidado com a sua carteira. Veja os vídeos aí de como criar uma carteira cold wallet, coisa e tal, né? Então, isso que eu acho que é um aprendizado importante. Se você nunca mexeu com Bitcoin, primeiro pega um dinheirinho aí, compra uma merrequinha de Bitcoin. Não precisa ser muita coisa não, mas aprende como é que é a coisa. Porque se você perder, chato, perdi aquele dinheiro ali, mas não é uma coisa que vai me fazer falta, né? E aí você aprende a usar esse troço. É complicado de ajudar, tem que aprender um monte de coisa, né? Se você quer comprar, tem o link da minha indicação aqui como embaixador da Coinex na descrição desse vídeo. E aí você pode vir aqui na Coinex aqui, ó, comprar cripto. Eu estava usando a Coinex em inglês, mas tem em português também para mudar. É só vir aqui nesse globozinho aqui, botar em português aqui, ó. Comprar cripto transação de terceiros.
Eu costumo usar o Simplex aqui, mas esses outros aqui eu acho que funcionam também, tá? É que eu não experimentei, eu experimentei o Simplex. Você vem aqui em comprar, diz quanto você quer comprar em dólares, e daí tem um monte de maneira de pagar. Você pode pagar com Apple Pay, com cartão de crédito, com Pix, no caso do Brasil, e funciona. Eu já comprei com Pix, já vi que funciona. Demora um tempinho, tá? Demora um tempo para bater o dinheiro na sua conta, mas acaba batendo ali, e aí você compra o Bitcoin aqui. Mas sempre aprenda a ter uma carteira. Aí depois que você comprar o Bitcoin aqui na Coinex, você vai transferir esse Bitcoin da Coinex para sua carteira que você tem em casa. Você está sendo o seu próprio banco. Tem que tomar cuidado, tem que guardar com cuidado isso daí, né? Pode ser roubado nesse processo, né? Enfim, é isso daí. Vale a pena o aprendizado, porque, olha só, até o governo dos Estados Unidos está querendo fazer uma reserva em Bitcoin. Eu acho que as pessoas que não estão fazendo nenhuma reserva em Bitcoin estão se arriscando nesse mundo futuro aí. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.